Bom, nós seguimos agora, vamos direto para o último painel do dia, que tem o tema Marketing, Comunicação e Experiência do Usuário 60+. E já convidamos ao palco o CEO Senior Lab, Martin Henkel. Lembramos a todos que haverá mais tarde, 7, 7h30, 8 horas, um show do... Quem vai fazer o show aí? Luiz Airão, isso mesmo. Luiz Airão. Então, Martin, por favor, o senhor. Alô? Bom, boa tardezinha a todos. Boa tardezinha, porque já é quase noite, né? Obrigado por estarem aqui para ouvir esse tema que nos é tão caro, né? Marketing e comunicação na experiência do cliente 60+. Sou diretor da Senior Lab, professor convidado de marketing na FGV, da cadeira de Formação Executiva e Mercado da Longevidade, e também cofundador do projeto Terra da Longevidade, ao qual nós estamos expondo aqui, perto ali da linha onde estão as hamburguerias, né? Essas aqui são as empresas que trabalham com a gente, que já experimentaram e estão preocupadas efetivamente desenvolvendo ações para produtos e serviços para o mercado 60+. Esse aqui é um print do contador da população 60+ do Brasil. Está no site Longevidade. A gente desenvolveu com eles, com parceria com a Ativem, onde a gente identificamos que a cada 26 segundos e meio, uma pessoa completa 60 anos no Brasil. Isso baseado em dados anteriores à divulgação do censo populacional, porque nos próximos dias, eu espero que aconteça logo, o censo vai divulgar, fazer a divulgação do corte etário populacional. Então, por faixa etária, a quantidade de pessoas. Hoje a gente só tem os dados macro, né, por cidade. Eu não sei se eu tenho que alertar, só o contador de tempo ele não tá acionado aqui, tá? A tendência é que eu fale sem parar, porque eu vou falando. A expectativa de vida ao nascer esse ano, esse é um dado normalmente que o IBGE divulga lá mais para o final do ano, será de 77,4 anos. Expectativa média de vida ao nascer. Ela considera uma série de questões e normalmente eu dou destaque para isso nas nossas consultorias, quando a gente fala com o cliente, porque as empresas pensam, nossa, isso aqui é o limite, né? A gente tem que se preocupar com as pessoas de até 77,4 anos. Isso é um equívoco, porque a gente está vendo a expectativa média de vida entre crianças e adultos. A gente tem que prestar atenção nisso aqui, que é a expectativa de sobrevida. No caso dos homens, pessoas com 60 anos de idade, hoje, têm uma expectativa de sobrevida de até 80 anos. Em média, muitas pessoas vivem muito mais do que isso, algumas pessoas vivem menos. E das mulheres, 84. Então, veja só, de 77 para 84, se for o nosso público-alvo feminino, né? E assim por diante em faixas etárias. Então, isso só se soma a tudo que a gente tem visto, tudo que a gente tem falado sobre o aumento da expectativa de vida no Brasil e o envelhecimento da população. Uma população que envelhece, com muitas pessoas com uma boa capacidade de renda, intenção de consumo e desafiando as nossas empresas, né, a entendê-las. Isso aqui é um dado, né, as manchetes que a gente lê por aí bastante. Total de idosos será próximo de jovens em 2030. Normalmente, esses dados assim definitivos, né, que o IBGE tem apresentado, estão lá em 2030, 2031, e muitos gestores, muitas empresas também usam esse dado. Pô, se o Brasil só vai estar realmente envelhecido em 2030, então, lá em 2028, 2029, a gente começa a pensar em alguma coisa. Só que isso é um equívoco,
que hoje o Brasil já tem a mesma quantidade, hoje, nesse momento, a mesma quantidade de mulheres com 60 anos ou mais do que de meninas de 0 a 13 anos. Então, assim, alguns movimentos que se entende que, e a gente tenta olhar o Brasil como um todo, que considera o perfil de homens e mulheres, já estão acontecendo em alguns cortes etários. E mais, Porto Alegre e Rio de Janeiro já tem mais pessoas com 60 anos ou mais do que crianças e jovens de 0 a 19 anos. Então, assim, 2030 já atropelou essas duas capitais há muito tempo. Vamos ver melhor, mais um dado. 1 em cada 5 habitantes da cidade de São Paulo é 60 a mais, 20% da população. No Rio de Janeiro, quase 1 em cada 4 é 60 a mais. Em Porto Alegre, 1 em cada 4 já é 60 a mais. Então, estou mostrando esses dados para vocês, para reiterar e tangibilizar a necessidade da gente ficar atento a isso. Essa aqui é a renda projetada, foi a renda total da população com essa faixa etária no ano passado. 1 trilhão e 60 bilhões de reais. É muito dinheiro. E esse dinheiro é um bolo que está à disposição, as pessoas estão consumindo, ele não está guardado em casa, as pessoas já consomem. E o que a gente vai discutir hoje é como nossas empresas, como nossas marcas vão ter direito e vão conseguir conquistar uma fatia maior desse bolo. E aí a gente começa a entrar um pouquinho em questões comportamentais, a autoimagem e as demandas do consumidor maduro. Em média, as pessoas aqui no Brasil se sentem 8 anos mais jovens, em relação à sua idade cronológica. Tá? E por que eu gosto de chamar a atenção desse dado? Porque é voz corrente, quando a gente faz estudos de mercado, pesquisas, que as pessoas não se sentem representadas na mídia. Aí o que acontece? A gente imaginando, quem não tem ainda, quem não está nesse grupo etário, e normalmente na indústria criativa as pessoas são mais jovens, elas não têm essa referência, então elas acham que colocar uma pessoa, um grisalho no filme, no comercial, vai conseguir conversar com todo mundo e resolver essa questão da representatividade. Só que mesmo assim as pessoas não se enxergam naquela imagem. Né? Por que acontece isso? Também por essa questão da percepção em relação à sua à própria idade. Eu participei de algumas atividades em Porto Alegre, há um tempo atrás, com um grupo de idosas, eram 20 idosas, que se reuniam regularmente, e aí tinha uma atividade que era, a monitora distribuía imagens de mulheres que, no meu ponto de vista, tinham uma fisionomia, uma aparência muito parecida com aquele grupo. Para mim, era na mesma faixa etária, essa é a interpretação que eu fazia. E aí, quando elas receberam as fotos, elas tinham um dado de papel, um dado de pano que elas jogavam, e aí apareciam palavras, sentimento, percepção, para que a pessoa interpretasse aquela foto com o sentimento dela, o que aquilo lembrava, na maioria das vezes. Em todas as vezes, a pessoa não se enxergava na foto. Lembrava de uma tia mais idosa, lembrava da mãe sentada na beira da praia, olhando o mar. Então, assim, as pessoas não se reconheciam. Então, já começou a complicar o nosso desafio de colocar a população 60 a mais na comunicação. Não é tão simples, não é só botar uma pessoa dessa faixa etária no filme que resolve a questão. E a gente vai entender um pouquinho sobre comportamentos, né? Isso aqui, quem me acompanha há algum tempo, o Edgar, que está aqui nos acompanhando da Longevitec, já viu essa apresentação lá em Gramado, em 2018, essa informação aqui, mas ela é muito importante. Porque aqui a gente separou, com dados da Maturi, que acabou de palestrar aqui nesse palco, as pessoas que se cadastraram com 60 anos ou mais, elas declararam seus hobbies preferidos, as mulheres e os homens. E aí já está aqui a marcação. Aí se imagina, a razão de viver da mulher que vira avó
da vovó é cuidar dos netos. Essa é a percepção que a gente tem. Só que cuidar dos netos é a 18ª opção das mulheres quando a gente fala de hobby. É a 15ª opção quando a gente fala de hobby para os homens. Tem tudo isso aqui que eles querem fazer antes de terem a obrigação de cuidar dos netos. Isso não significa que não amem os netos. Significa que eles se amam também e querem fazer coisas que lhe tragam satisfação. E aqui eu vejo, além dessa questão comportamental, eu vejo oportunidades, eu vejo insights, eu vejo uma série de coisas aqui que a gente tem utilizado, inclusive, para desenvolvimento de produto ou serviço com nossos clientes. Então, é bem importante. Esperar tirar foto, deu. A felicidade é uma curva em U, né? O que a gente sabe, um estudo que acontece em 75 países, há muitos anos já, ele identificou que o momento de menor percepção de felicidade, menor sentimento de felicidade, é, em média, aos 45 anos de idade. E depois ele vai aumentando. Por que eu mostro isso? Porque se tem em mente que envelhecer traz infelicidade, a jornada da vida e os problemas da vida vão trazendo desconforto, problemas, mas a gente vê uma estabilidade emocional. As pessoas, elas, a partir dos 45 anos de idade, isso não é um fenômeno somente no Brasil, elas vão tendo uma melhor sensação de felicidade. Então, estamos falando de muita gente, com muito dinheiro e com uma sensação de felicidade bem interessante, bem importante. Olha só o caldo, né? A potência que a gente está começando a construir para explorar, para oferecer, para ajudar a ampliar e talvez ampliar aquelas opções de hobby que a gente estava vendo. E aí, também a discussão, como é que a gente chama essa turma, né? O marketing gosta de dar nome. Oi? Tá. Bom, isso aí. Essa é a grande discussão. E eu como cara de marketing, também a gente precisa dar nome para as coisas, né? Para os grupos. E aí a gente tentou fazer isso aqui fez parte de uma pesquisa que nós fizemos, e vários grupos focais foram realizados. Aí a gente queria saber deles. Idosos, terceira idade, melhor idade, maduros, 60 mais, pessoa idosa, como é que eles gostariam de ser chamados, né? E a gente deu várias opções. E quando a gente dá opções para as pessoas, elas vão escolher a melhor opção que a gente está oferecendo para eles, né? E nem sempre é que eles desejam. Mas não tinha opção nenhuma delas, né? Foi mal montado o formulário, até que a dona Jussara, de 78 anos, disse: meu filho, me chama pelo meu nome que está ótimo. O que a dona Jussara contou para a gente, revelou, coisa que hoje está muito clara, e a gente tem orientado nossos clientes assim: não vamos rotulá-los, não rotulem essa população, não criem produtos para os 60 mais. Essa aqui é uma loja para os 50 mais, para isso, para aquilo. Vamos vender atributos, vamos vender valor, vamos vender o que eles querem, passar na nossa mensagem, o que eles querem comprar, o que eles querem usufruir. E aí, a gente tem que também ter alguns cuidados para a gente não estragar a felicidade. A gente viu a curva U, né, aumentando a sensação de felicidade a partir dos 45 anos de idade, e a gente tem que cuidar para não estragar isso. De que forma? Com assédio atitudinal. E aí a gente entra também num lado oposto da comunicação, que muitas vezes a gente acabava, e ainda acontece, né, eu estou dizendo a gente, estou me incluindo junto, até para não parecer muito arrogante, porque a gente tem cuidado, na Senior, a gente cuida muito disso, a orientar nossos clientes, que é a projeção do como eu gostaria de envelhecer. Isso explica muitas questões de produtos que não são entendidos, produtos que não são desenvolvidos corretamente na cadeia das empresas, né, de desenvolvimento de produto, porque aí entra um pouco do idadismo, o ageísmo, e tipo assim, quando eu envelhecer, eu gostaria que fosse assim, eu não gostaria que fosse como, ou melhor, a pessoa nem sabe, nem se aprofundou para entender como é essa sensação, o que as pessoas imaginam. E aí, quem é o eu, né? É o pessoal de marketing como eu, é o mercado da comunicação, muitas pessoas com menos de 50 anos de idade que não têm esse referencial, e algumas pessoas com 60 anos ou mais que ainda reproduzem alguns exageros.
Aqui, claro, a Iris Apfel, né, que é um ícone, quase que ela não mereceria estar ali, porque ela sempre foi assim, desde sempre, ela sempre foi extravagante, né, no seu vestir, né, maximalista. Eu acho que esse é o termo que ela usa para se definir. Mas a gente acaba utilizando na mídia, nas ilustrações, às vezes nos apoios para divulgação e contextualização de produtos, comportamentos que são fora da curva, que seriam o ideal, que seria, pô, quando eu envelhecer, ia ser bem legal que eu fosse assim, né? Só que são comportamentos fora da curva. E aí, quando a gente aplica na comunicação, quando a gente quer aproximar a nossa marca desse cliente, a gente acaba afastando, porque as pessoas não se reconhecem, começam a ver uma ameaça, pô, se esse cara cair sem capacete, ele pode quebrar o fêmur, a bacia. Então, a gente tem que ter alguns cuidados também, e na comunicação é mais importante para o público 60+, vender o atributo, e a gente vai ver logo adiante a questão da racionalidade, né? E aí entra a gerascofobia, que é o medo irracional e intenso de envelhecer. Os profissionais de desenvolvimento de produtos, profissionais de comunicação, isso é uma coisa humana, não é só dos profissionais de comunicação. A gente tem medo de envelhecer. Quem não envelheceu, ainda quem não está nessa jornada da vida, que consegue entender e sentir que aos 60 anos tem uma sensação de felicidade muito maior e de muito mais plenitude do que aos 35, não entende isso. E esse é um ponto que nos atrapalha muito com os clientes. 73% das pessoas se sentem ter menos idade que têm. Isso que eu falei no início da nossa conversa, que, em média, as pessoas se sentem 8 anos mais jovens do que a sua idade cronológica. E o que tem acontecido? Isso aqui é um dado da pesquisa do Brasil 60+, da Vitamina Pesquisas, que a Seniolé participou alguns anos atrás, que principalmente as mulheres 60+, estão reclamando da hipervigilância dos filhos. Sábado à tarde, 18 horas, começa a chegar a mensagem no WhatsApp da mãe. Mãe, onde é que tu está? Mãe, que hora tu volta? Mãe. Quando a pessoa quer sair, está com as amigas, se é uma viúva, está saindo, pode estar no início de um relacionamento, eles estão reclamando do assédio dos filhos. Vejam só a que ponto que a gente chegou. Isso aqui é uma pesquisa que a gente fez, um estudo que a gente desenvolve com a Deezer, onde a gente acompanha os estilos musicais mais escutados pelos assinantes com 60 anos ou mais, e a gente fez uma versão somente para podcast, né, do segundo semestre de 2022, onde nós identificamos quais eram os podcasts mais escutados por essa população. Aqui tem um pouco de viés político, né, com a 15ª posição, o número 7, porque a gente ainda estava no final de 2022, nesse momento político. Mas a gente não encontra aqui podcast falando de doença, falando de várias coisas que se imagina em qualquer exercício de desenvolvimento de produto, as pessoas naturalmente imaginariam, eles querem saber sobre remédio, sobre como tratar a dor. Não, as pessoas dessa faixa etária, assinantes da Deezer, querem saber sobre humor, querem saber sobre diversão, comportamento, vida, alegria, né? Então, estamos aqui construindo um mosaico, fazendo o nosso mosaico comportamental desse consumidor. Alguns medos, né? Quais são os principais medos que existem? Esse é um tema que foi tratado em vários painéis hoje aqui, e é importante a gente entender quais são os principais medos das pessoas mais velhas, das pessoas com 60 anos ou mais, especialmente das pessoas com 70 anos ou mais. Isso aqui é um dado da Kantar, que a primeira preocupação é a perda da autossuficiência para cuidar das necessidades básicas. É a dependência, né, total de alguém. Depois, perda da agilidade física, perda da agilidade mental, todas as questões de perda e que limitam, que fazem a gente ficar dependente dos outros. O que as pessoas mais querem, depois dos 60, 70, 80 anos de idade, é continuarem independentes. Por isso que muitos têm tanta energia e disposição para fazer seu exercício,
fazer sua atividade física e começar a cuidar, entender que vão viver mais tempo que seus pais, seus avós, e precisam ter saúde para isso. Então, aqui dentro, a gente viu hobbies há pouco, coisas boas, coisas legais, e a gente está vendo medos. A composição dessas duas questões são importantes para a gente entender personas, entender preocupações e talvez encontrar oportunidades também, como a nossa marca, como o nosso produto, pode resolver ou pode mitigar uma questão dessa. E aí vamos entrar na neuroplasticidade cerebral, falar um pouquinho do sistema límbico e córtex pré-frontal. Parece o Dr. House falando, mas vai ser mais ou menos assim mesmo. Antes dos 60 anos, antes dos 60, 50 anos, a gente tem um sistema límbico, né, que está dentro do nosso cérebro, muito ativo. É o impulso, compra, experimenta, por que não? É agora, vai, não perde. E o nosso controle, que está no córtex pré-frontal, ele fica mais tímido, ele não consegue definir tanto, atuar tanto nas nossas decisões. À medida que os anos passam, vai acontecendo exatamente o contrário. O nosso sistema límbico vai ficando mais tímido, mais controlado pelo córtex pré-frontal, que vai sempre colocar uma questão quando a gente quer tomar uma decisão. Por que eu vou comprar esse produto? Esse preço é bom? Eu preciso disso? A gente vai ficando mais racional nas decisões. Então, veja só, isso embaralha, né, todos os conceitos que a gente tem para desenvolvimento de comunicação, desenvolvimento de apelo, gatilhos de decisão. Não é mais o impulso o decisor. O consumidor 60+, é o que menos compra por impulso. Ele entra na loja, muitas vezes, sabendo o que ele quer comprar, e muitas vezes, hoje em dia, com o auxílio, né, das ferramentas de comunicação internet, já sabe mais do que o vendedor sobre aquele modelo de televisor que ele quer comprar. Porque ele pesquisou antes, foi no Google, perguntou. Ele é muito mais racional e exploratório nas decisões. Então, a comunicação também vai nos exigir pontos mais racionais de apresentação desse produto. E aí, nós desenvolvemos, a Senior Lab, ano que vem, completa 10 anos, começamos em Porto Alegre, e em 2016 a gente criou um conceito, o Aging in Market. Talvez muitas pessoas conheçam o Aging in Place, que é envelhecer no lugar. As pessoas vivendo cada vez mais tempo nas suas casas, de forma independente, e para isso se cria situações, se cria ambientação, arquitetura que dê segurança para isso. O Aging Market leva para dentro das empresas que fazem o serviço e o produto chegar nesse consumidor, seja entrega na casa dele, ou porque ele vai comprar no supermercado. A gente quer colocar dentro da cabeça dos decisores, das empresas, esse olhar de tudo que a gente estava falando até agora, que muitas vezes desconstrói credos a respeito desse consumidor para o mercado. E aí a gente tem a Customer Experience 60+, e a User Interface, que conversa diretamente nas interfaces digitais, interfaces analógicas, e uma interface analógica, no nosso ponto de vista, é uma ficha para preencher à mão. A gente tem que acrescentar alguns cuidados a mais na forma de explicar, na forma de apresentar, no layout, para que seja uma experiência e que a gente consiga obter aquelas informações que a gente quer daquele cliente. E as presenciais, né, que aí nós vamos abordar sobre algumas questões naturais do envelhecimento que impactam no marketing, nas relações, e que conversam exatamente com esse ponto das interfaces presenciais. O envelhecimento natural das pessoas, de todo mundo, ele impacta em todos esses pontos. Em absolutamente todos esses pontos. Eu estou aqui instalado junto com o Instituto Moriguchi, e, para minha felicidade, minha sorte, eu tive esse contato com esses doutores alguns anos atrás, e eu aprendi com médicos, e aprendi com a ciência, com a medicina, muitas questões naturais do envelhecimento, e a gente conseguiu encontrar as interfaces com o design, interfaces com a comunicação, interfaces com o marketing. Eu vou explorar algumas delas para vocês, assim que a última foto for batida.
Depois, aqui, ó, vocês anotem o meu e-mail no final da apresentação. Eu posso mandar compartilhar com vocês, tá bem? Qual é que é o impacto no marketing, então? Por exemplo, audição. A gente vai perdendo a sensibilidade aos sons agudos, aqueles sons mais fininhos. Então, imaginem uma campainha num aplicativo, uma campainha de telefone, uma sinalização no micro-ondas avisando que o prato ficou pronto. Quanto mais agudo ele for, mais difícil ele é de ser escutado a partir dos 50 anos de idade. Quem tem aqui seus 45, 50, tenho certeza que muitas frequências vocês não escutam mais em relação aos seus 30 anos de idade. Isso vai ficando mais intenso com o passar dos anos. E é normal, é absolutamente normal. Então, a gente pode, sabendo disso, a gente pode melhorar a experiência, melhorar essas informações. Então, um aviso de um smartphone, uma voz de uma atendente de call center que vai agendar uma consulta ou que vai atender num serviço especializado de um banco direcionado para essa população. O ideal é que a gente coloque profissionais com vozes mais graves. Então, assim, uma voz grave. Renata Vasconcelos, tá, do Jornal Nacional, ela tem uma voz feminina, mas é uma voz mais grave. Vozes muito agudas, elas são as piores vozes para atendimento por telefone, porque não tem nenhuma outra referência, eu não consigo olhar o lábio, eu não consigo ver a pessoa gesticulando, eu só estou escutando o que ela está falando. E aí tem as questões dos dígrafos, tem palavras que ficam mais prejudicadas de serem entendidas, né, por pessoas dessa idade, com vozes muito agudas. Cognição, atenção dividida. Aqui eu vou dar um exemplo rápido. Entrei numa loja, quero comprar um televisor. Aí o vendedor, nossa, que legal, vamos levar, ele me leva para o fundo da loja, vários equipamentos, e aí ele começa a falar, e eu encontrei o televisor que eu quero, e ele começa a falar, né? Começa a falar da característica do produto, do preço, que tem desconto para aposentado, que a gente entrega amanhã mesmo, só que a minha atenção está no televisor. Eu estou vendo o televisor, eu estou imaginando ele na minha casa, eu até estou escutando que tem alguém falando alguma coisa, ou até estou ouvindo ele falar. Mas, com o passar dos anos, algumas coisas vão acontecendo em relação à atenção dividida. Ela vai ficando cada vez menos dividida. Atenção dividida, que é aquela capacidade que os adolescentes têm, nossos filhos têm, de estar no WhatsApp, escutando vídeo, olhando vídeo no YouTube, falando com um colega pelo áudio do WhatsApp, brincando com o cachorro, fazendo tema e jogando ainda no PlayStation. Eles conseguem, porque a atenção deles está mais aberta. À medida que os anos passam, a nossa atenção vai ficando cada vez mais aonde está o nosso olhar. Isso eu aprendi. A gente fica mais, os homens ficam mais assim ainda, né? Não quero criar polêmica. Eu aprendi isso com médicos, com geriatras. Os geriatras, eles, quando estão atendendo seus pacientes, eles fazem de tudo para ganhar atenção visual enquanto estão falando do tratamento, do medicamento que vai ser consumido, principalmente se for homens, precisa ter mais atenção, né? E aí eu estou olhando para o televisor, estou imaginando ele na minha casa e estou ouvindo o cara lá. Daí tá, legal, agora deixa eu ouvir o que ele vai falar para mim, que eu quero concluir a compra, talvez. E aí ele já falou tudo. Ele já falou tudo. E é bem possível, e a gente já identificou que isso acontece mesmo, por esse efeito que eu falei da atenção dividida, da minha audição estar muito ligada aonde está o meu olhar, e eu estava olhando para a televisão, eu vou perder muitas informações importantes. Então, estou trazendo aqui para vocês um exemplo do varejo, um exemplo corriqueiro. Isso serve para qualquer relação de atendimento. Outro exemplo do varejo, né? Esse não é o momento de falar, enquanto ele está olhando se o produto está com a validade certa ainda, aquele creme que ele está comprando, ou se o princípio ativo é aquele. E o consumidor maduro é o que mais presta atenção no selo do Inmetro, na data de validade, se o produto tem o selo de orgânico, todas essas questões, eles são muito atentos, tá? Então, ele está aqui observando uma coisa. Não é hora de falar. A hora de falar é essa, quando a gente ganhou a atenção visual para poder dar continuidade para o atendimento. Algumas alterações na visão. Aqui eu vou resumir, tá, esse ponto. Basicamente, a mais importante
o leve amarelamento da retina, da córnea. Nossa córnea vai ficando levemente amarelada. Isso é um processo muito sutil, só que ele é contínuo. Então, vai chegar algum momento da vida onde minha córnea vai estar mais amarelada e isso vai alterar a minha percepção a respeito de cores. E aí a gente criou uma peça linda com a agência, né, com tons pastéis, um azulzinho clarinho ali, ficou elegante, informa, anima. Só que daí vai acontecer o seguinte, a minha intenção é essa, mostrar essas cores. Só que aos olhos de alguém que está com a córnea levemente amarelada, onde a retina também, o cristalino está mais enrijecido e retém mais a luz azul. Agora estou falando de ciência, né? Isso eu também aprendi com oftalmologistas. Vai reter mais a luz azul, a sensação vai ser essa, ou muito próxima dessa. O que a gente está querendo dizer? Cores muito rebaixadas, tons muito pastéis, eles não são os mais adequados para comunicação, principalmente comunicação de alerta, de sinalização, de questões importantes. E também da comunicação no corriqueira do dia a dia. Então, quando a gente puder utilizar tons mais fortes, mais marcantes, isso vai favorecer. A gente não está sugerindo que se anulem. A gente está falando o que pode acontecer a depender da aplicação e da importância daquela informação que a gente está colocando. Aqui, não usar cores também que não ofereçam contraste. Estamos usando um azulzinho em cima de um azul clarinho. Isso aqui atrapalha muito, complica a leitura. Aqui outra questão também, eu vou usar aqui uns exemplos melhor. Assim, a gente está dando mais destaque mesmo com um fundo com cor, né? E vejam, isso não é fragilizar o cliente. A gente tem que fazer isso sem que ele perceba, porque nós queremos nos comunicar com ele, a gente quer que ele entenda, a gente quer criar uma relação. Então, assim como a gente estudou na universidade como vender melhor para crianças, a gente aprendeu muito a estudar como sensibilizar as crianças, a gente também tem que encontrar a forma de comunicar melhor para esse público. Melhor assim, fontes com muita serifa não ajudam. Isso não é um detalhe, principalmente nesse mundo tão digital. Fontes serifadas, que são essas bordinhas, elas atrapalham, principalmente em telas pequenas. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um exemplo de internet da maioria da população com 60 anos ou mais. Ou usar muitos tipos de fontes diferentes na mesma peça. Isso atrapalha demais, e digo, atrapalha qualquer idade. Principalmente as pessoas com 60 anos ou mais. Então, evitar de usar muitas fontes diferentes. Alterações no biotipo, altura. Em média, as pessoas perdem, as mulheres perdem até de 6, em alguns casos, até 7 centímetros de altura entre seus 30, 40 anos de idade e os 60, 70 anos de idade. Então, imagina, a gente planejou nossa comunidade... em média, tá? Em média. E na média significa que muitos não perdem. Mas, em média, isso não, quase todas perdem, tá? Isso é normal. Aquela sensação que acontece nas nossas avós, principalmente, quando elas sentem, o número do meu calçado aumentou, meu pé inchou. Na verdade, o que aconteceu? Os ossos dos pés, que são levemente curvos, né, a ossatura do pé, ela vai ficando mais achatada com o passar dos anos, o que é normal. Espaço entre as vértebras, as almofadinhas entre as vértebras também vão desidratando e vão ficando menores. Então, a composição dos pés e mais o achatamento da vértebra, as pessoas perdem altura. Aí, o que acontece? Um produto que é destinado a essa população está numa prateleira que está a 1,78 m de altura, considerando que, em média, as mulheres com 60 anos ou mais no Brasil têm 1,56 m. Em média, os homens no Brasil têm 1,68 m. Aqui falando média Brasil. Na região sul, elas perdem altura também, mas é um pouquinho diferente a altura. E na região norte, então tem diferenças regionais. Só que isso muda tudo. O que eu não enxergo, eu não compro. O que eu não alcanço, eu não compro. Né? Temos que levar isso em consideração. Mobilidade e equilíbrio, o ambiente que a gente está oferecendo, as calçadas que estão sendo utilizadas. Essa aqui é uma calçada que qualquer pessoa, eu passaria mais olhando para o chão do que olhando para a vitrine dessa loja.
Então, a gente tem que oferecer também um ambiente seguro quando a gente quer criar relação, quer oferecer nosso produto para essa população. E agora vamos entrar para alguns números aqui da telefonia celular. 71% da população com 60 anos ou mais no Brasil tem celular. Aqui, esse dado está errado, tá? Esse aqui é da PNAD 2023, do primeiro trimestre. 71% da população tem celular. Isso dá 24 milhões de pessoas que têm celular no Brasil. E aí, essa aqui é a internet dos 60 a mais no Brasil. Interessante, né? É um smartphone. É uma tela de 6,5 polegadas. E aí, a nossa agência, cada vez menos isso acontece, no passado era muito comum, nossa agência desenvolve um site, um formulário, que eles idealizam numa tela de iMac, ou uma tela PC, vertical, facinha, só que depois a ferramenta responsiva desorganiza ela toda e leva uma péssima experiência para uma tela de 6,5 polegadas. A gente tem que revisar a cada mudança no nosso site, como ele se comporta numa tela pequena. Porque 71% das pessoas têm smartphone, com 60 anos ou mais, e a internet deles, em 98% das vezes, é essa tela aqui. Então, assim, o mobile é muito importante que a gente preste atenção. Aqui alguns dados da PNAD. Novamente, assim, a forma de acesso, aqui, ó, foi divulgada em maio, tá? Aquele dado anterior também é de maio de 2023. Computador ou mesa são dados que se sobrepõem. Se a gente somar todos os dados, eles vão passar de 100%. Mas vejam só a quantidade de acessos das pessoas com 60 anos ou mais no smartphone. Então, é o principal canal eletrônico de comunicação com esse cliente. Aqui estou repeti a tela, desculpe. 53% da população com 60 anos ou mais tem perfil ativo no Facebook. Isso aqui é 3 vezes mais do que a quantidade de perfis ativos no Instagram. Então, eu sinto informar que quem colocou toda essa estratégia de comunicação para falar com o público maduro no Instagram está perdendo muito cliente, está perdendo 66% da sua capacidade de comunicação. O Facebook é o grande canal de comunicação ainda dessa população, pela facilidade de uso, pela facilidade de indexar conteúdos, os amigos indexam um vídeo, indexam uma matéria, e assim os grupos vão criando as suas comunidades de curadoria de conteúdo. Então, o Facebook é bem importante, tá? Não esqueçam dele, não deem atenção somente para o Instagram. Como pensar em interfaces digitais para esse público, né? Como eu falei, era assim no passado, fazia tela web, depois ia para o mobile. Tem que ser assim, tem que começar do mobile, e aí tentar chegar à melhor solução possível numa tela web, uma tela PC, porque essa vai ser a menos utilizada, né? E aí eu posso contar para vocês, compartilhando mais alguns dados aqui, a principal forma de utilização para informações, para navegação, exceto para ver vídeos, que daí sim eles utilizam mais na vertical, é o formato vertical, do que horizontal. E essa que é a forma, esse que é o mouse deles, quando usam o smartphone, é o dedo indicador. Então, aquela capacidade que muita gente tem de digitar, como essa ali, ela é menos usual nessa população. Então, a gente tem que pensar a nossa interface, nossa experiência, que ela vai ser utilizada assim. Alguns impactos naturais do envelhecimento. Aqui eu estou repetindo. Devia ter deletado aquela tela, desculpe. Mas, não, faz todo sentido. Impactos naturais do envelhecimento, aqueles que a gente viu anteriormente, em alguns pontos aqui, e que impactam nas interfaces de relacionamento. Isso aqui faz parte de um trabalho que eu já vou mostrar para vocês, um case que a gente participou. E essas são todas as interfaces digitais, analógicas, relacionais, que o envelhecimento natural impacta. Alerta, voz, áudio e vídeo, né? Cognição, a velocidade, a exibição de textos, o excesso de movimentos na tela, informações importantes apresentadas simultaneamente com animações, isso tudo distrai
esse usuário, ainda mais se ele tiver numa tela de 6,5 polegadas, que é o smartphone. A linguagem, utilizar palavras muito técnicas, pouco coloquiais, aqui, indexe o seu conteúdo, ou volte para a tela home, isso não diz muita coisa para a maioria desses usuários. E eu não estou fragilizando eles. Outra questão bem interessante e curiosa, que é a semântica dos emojis. Para o público Z, a geração Z, os emojis eles têm conotação. Para a população com 60 anos ou mais, os boomers, eles têm denotação. Qual é a diferença? Por exemplo, para um Z, a caveirinha, morrendo de rir, botou morrendo de rir, né? A gente botou numa peça e quer falar qualquer coisa morrendo de rir. Um boomer, um 60 a mais, vai interpretar morrer de verdade. Isso é uma coisa perigosa. Eles não acham que é morrendo de rir. O dedinho em pé, a gente dando um ok, a gente com um liderado nosso, isso é muito comum o chefe fazer isso, com um liderado muitas vezes de 20, 25 anos de idade, coloca o okzinho, né, com a mãozinha só, ok, joinha, que a gente aprendeu que era legal e que acha que é legal ainda, só que o joinha, ele soa mais como uma resposta rude para a população Z. Já para um boomer ok, quase um parabéns pelo trabalho, né? Só que para outra geração não foi legal. Destruidor, mandou bem, arrasou, significa para um Z. Para um boomer, destruiu tudo mesmo, parece que errou feio, né? Se alguém botar destruidor. É a diferença entre conotação e denotação. Isso não é um detalhe, muitas vezes. Tem desentendimentos que começam no WhatsApp e terminam, sabe-se lá onde. Tudo tranquilo, né? Passando esmalte, tudo tranquilo, tudo sob controle. Não estou nem aí, desdém, parece arrogância quando alguém coloca isso. Tipo, assim que é interpretado pelos boomers. Eu sou quase um boomer, tenho 55. E assim que eu interpreto e assim que eles interpretam também. Acelerar agora. Então, orientação tem que ser igual à realidade. Por exemplo, aqui é um suporte de uma operadora de cabo, fibra ótica, ela diz lá, as luzes do modem ficaram verdes, só que esse modem da minha casa, ele nunca vai ficar verde, porque o LED do OK é azul, só que eles estão dizendo verde. Tá, eu entendi, mas eu tenho certeza que isso causa angústia, desconforto e preocupação para muitos clientes. Pô, eles sabem qual é o meu equipamento que está instalado, ou na casa de qualquer cliente. Por que não atualizam o manual? Por que criam esse processo? O engenheiro que desenvolveu, o cara que desenvolveu, pensou, eles vão entender, né? Não é assim. Eles muitas vezes não entendem ou precisam ter mais certezas. Esses cuidados a gente tem que oferecer. Aqui eu já tinha falado, acabei repetindo aqui, como é que eu fiz tanto? Aqui eu vou contar rapidamente agora um case que a gente fez com a DataPrev, avaliando a ferramenta do cadastro único na web e no aplicativo. Eles estavam tendo muito problema, ainda continuam com alguns problemas que estão sendo desenvolvidos, estão bem focados nisso, a gente pode contribuir um pouco. Por exemplo, está aqui. Ponto focal, quando a gente está falando em peça web, né, acessou pela interface mobile, que vai ser a maioria, está aqui. Quando a gente vai para tela PC, ou uma tela maior, fica muito longe, eles não quando eu falei tanto em experiência mobile, né, só que quando essa aplicação estava sendo acessada por ferramenta não mobile, muitas vezes eles não encontravam esse botãozinho do próximo aqui. Momento de tensão, algum momento de tensão na experiência. Cadastro único, DataPrev, quer acessar o local do seu dispositivo. Meu Deus! Não sei se eu quero que acesse o local do meu dispositivo. Entenda? Frases que são corriqueiras para todo mundo, para pessoas, e a gente está falando agora de Brasil. Vários graus de instrução, várias dificuldades, várias dúvidas. Outra questão aqui, a pessoa digitou o CPF lá e aparece apenas essa informação. Esse CPF não foi encontrado na base do cadastro único. Tá, e agora?
esse é o momento de dar alternativas ou colocar um link para que a pessoa possa encontrar. Então, tem formas de simplificar e oferecer uma experiência melhor, mesmo quando a gente tem que dizer não para o cliente, a gente precisa prestar atenção nisso. Outra questão, começava a digitar o número do CPF para fazer o login no aplicativo, e aí, quando chegava no primeiro dígito, botava o primeiro dígito, isso acontece para vocês também em outros aplicativos, né? Deve ser o mesmo cara que faz essa programação. Deve ser o mesmo. Quem descobriu o nome dele me avisa que eu quero ajudar ele. E aí aparece CPF inválido. Meu Deus! O governo sabe quem eu sou, ele sabe de mim. Se o governo diz que meu CPF está errado, ele está errado. E aí congela tudo. Causa pânico, causa desconforto. Só que a gente sabe que, ao terminar a digitação, ele vai dar um ok. Mas para que colocar esse aviso no primeiro ou terceiro dígito, né? Hã? Pode ser que seja um sádico. Eu estou brincando, caso esteja alguém do DataPrev aqui, tá? Só uma brincadeira. O que a gente precisa prestar muita atenção, e aí o Nielsen, as heurísticas de Nielsen podem nos ajudar muito em várias interfaces, não somente as digitais. Anotem. Depois peçam, por favor, essa apresentação que eu mando, heurísticas de Nielsen. Fala muito sobre experiência, isso aqui vale desde o desenvolvimento de produtos, equipamentos, até a comunicação, né? Fala sobre como as pessoas percebem. E aí, o que eles estão estudando? E aí entra a inteligência artificial generativa relacional, que é encontrar uma forma, e por mais incrível que pareça, até eu sou colunista da Mobile Time, especializada em assuntos de celular, e eu escrevi um artigo que fala assim, a inteligência artificial tem mais paciência que o seu atendente de call center. Porque a IA não desiste do cliente, ela vai perguntando, vai tentando explorar a resposta até que ela conheça, até que encontre a resposta para ajudar o cliente no que ele está precisando. E à medida que a gente consiga entender, saber quem está se conectando conosco, a gente consegue entender esse cliente, entender o sotaque, as dificuldades e o que ele quer dizer com bora lá, né? A esse ponto, eu acredito que a inteligência artificial será e já é a grande interface para facilitar o acesso da população não experienciada, que não conhece muito bem a navegação, mas oferecer o produto. Então, está aqui, talvez o caminho seja esse, né? Fale o que deseja, quem sabe seja assim. E aqui eu quero falar agora de dois cases bem rapidinho, que eu tenho muito orgulho, inclusive estou com um cliente a bordo aqui, não posso errar agora, que é o case de inovação que a gente está desenvolvendo com a Mafre Seguros, um projeto que já começou ano passado, onde o desafio que veio da área de sustentabilidade, vejam só, a área de sustentabilidade trouxe uma consultoria para entender melhor como é que é a relação da companhia e dos seus produtos com o consumidor maduro. A gente fez um mergulho na carteira atual, nos ramos, nos canais de distribuição, para entender como a empresa já se relacionava, com o desempenho com essa população, com esse cliente, e como a gente queria fazer. Então, a gente conseguiu identificar, a meta era estudo aprofundado das novas necessidades dessa população para a vida independente e vida assistida. E a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Os produtos são os seguintes, ó, seguro residencial sênior e um seguro empresarial e LPI Senior Living. Eu vou primeiro falar do residencial sênior, tá? Eu não estou vendendo, não temos contratos na saída, estou falando de case, tá? Pelo menos não, né? Hoje não. Depois vocês serão procurados por e-mail. Não, brincadeira. Seguro residencial sênior, onde a gente está dando destaque, nós descobrimos, pelas entrevistas, pelo comportamento dos novos 60+, e principalmente das mulheres dos centros urbanos, que elas querem independência, não querem ter que depender do filho para trocar uma lâmpada no corredor, trocar uma lâmpada no banheiro, para pregar um quadro na parede, porque à medida que elas vão demandando os filhos, elas vão queimando os cartuchos dela, no que diz respeito a daqui a pouco o filho dizer, mãe, está na hora de você vir morar comigo, né? Essa população não quer, eles querem continuar
independentes. Então, a gente reformulou o produto, acrescentamos assistências, desde fazer mudança de móveis, pregar um quadro na parede, fixar um quadro na parede, fazer outros itens de segurança ligados à segurança, principalmente no banheiro, colagem de adesivos antiderrapantes, instalação de bar, todas assistências que muitas delas algumas delas já estavam disponíveis, mas elas não eram oferecidas como atributo de valor. O seguro sempre vendia a proteção do lar, do telhado, do raio, da queda de avião, de asteroide, mas não para trocar a lâmpada do banheiro. E nada é mais perigoso do que ficar sem luz dentro do banheiro, principalmente para uma pessoa idosa. Posicionamento do produto, independência para quem tem muito o que fazer. Esse foi o posicionamento que desenvolvemos para o produto, e ele foi ampliado e replicado, e por felicidade, em todas as etapas do produto, desde o processo de capacitação, de venda dos corretores, até as assistências que foram algumas desenvolvidas, outras ampliadas e outras destacadas para vender para esse cliente. Então, aqui está um case muito legítimo numa empresa internacional, a Mafra é uma das maiores seguradoras do mundo, dando atenção para esse cliente de forma consistente. E o outro produto que está sendo lançado aqui na Longevidade Expo foi o primeiro seguro para ILPIs do Brasil. Quem não sabe o que é uma ILPI, é uma instituição de longa permanência de pessoa idosa. São várias. Hoje no Brasil nós temos quase 8.000 ILPIs em atividade, e esse é um negócio. 98% delas são privadas, são negócios, empresários que precisam ter lucro, precisam ter gestão. A gente entendeu quais eram as necessidades delas, e aí esse aqui é o posicionamento de produto. Eu vou falar um pouquinho mais das assistências em seguida. Cuidar das pessoas e do negócio de quem cuida. Aí, vocês vieram aqui na Longevidade Expo, se falou bastante de ILP, a gente viu várias, e como elas são importantes, muitas vezes para acolher, para cuidar, ou até para reintegrar o idoso, né, na sua vida normal, principalmente em casos de deshospitalização. Então, nós pensamos num produto, identificamos essa oportunidade, essa necessidade, e desenvolvemos um produto que cobre o patrimônio, o equipamento locado, que muitas vezes é alugado, são casas ou prédios alugados. Cobrimos a perda, cessação de lucro, cobrimos Ivo, me ajuda aqui, esqueci agora. Responsabilidade civil em relação ao funcionário, responsabilidade civil em relação ao idoso que pode ter uma queda, e eles têm, e a família pode acionar esse empresário, responsabilizando ele por isso. Então, vários cuidados, além de outras as assistências, ao contrário de muitas outras que são agendadas, todas as assistências para o produto ILPI são tratadas como emergência. E por quê? Imaginem um andar inteiro de uma ILPI ficar sem luz, com 30 residentes lá em cima, ou sem água, ou o freezer da cozinha queimar e precisar de uma manutenção num sábado à noite. Isso foi desenvolvido porque são operações que não podem parar, elas precisam funcionar na plenitude 24 horas por dia. Então, esse é um case bem bacana. Outro case, já estourei meu tempo, vou ser bem rápido, que é o Seleção Terra da Longevidade Gaita, que nos demandava fazer um novo posicionamento, né, em uma categoria com muitas opções, que são os azeites extra virgem. E aí a gente fez todas essas etapas aqui de identificação dos produtos, quais eram os valores, e eu vou resumir, até porque vocês vão pedir essa apresentação, vão conseguir olhar com calma, alguns pontos do projeto e que vão chegar aqui. Posicionamento de marca, onde a gente acrescentou a marca Terra da Longevidade e Olivais de Altitude, que é uma categoria nova de azeite de oliva, porque ele é cultivado na região de Bom Jesus, fica a 900 metros acima do nível do mar. Quando ele é colhido num clima mais ameno, isso oxida menos a fruta e gera uma acidez mais baixa do azeite. A gente queria um azeite mais com acidez menor. Criamos uma textura bem nos pontos onde a gente segura a garrafa de azeite cheia pela metade e vazia,
com uma textura que, mesmo que escorra azeite na borda, na lateral, fica firme. Ou seja, a gente está pensando também em pessoas com mais dificuldade para segurar. Eu vivo deixando minha garrafa de azeite cair em casa, ainda mais dentro do prato de sopa, é um problema, espalha tudo. A régua de acidez. Então, esses foram os cases, o case que a gente desenvolveu. E aqui está, esse produto recebeu também a certificação funcional, né, que corrobora essas características. E, para finalizar, cheguei lá, o consumidor 60+, é um consumidor exigente, né? A linha que separa a estratégia certa da estratégia errada, ou a estratégia menos certa, porque às vezes errada pode ser uma palavra muito pesada, ela é muito sutil com esse público, por todas as características que a gente falou. Ele é um consumidor racional e muitas vezes a gente não trata ele dessa forma. A gente tem que entender essas questões. E aí, para finalizar, né, agora fazendo meu merchan, 10 anos ajudando marcas a fazer, e principalmente não fazer, do jeito certo. Porque tem coisas que a gente não deve fazer. O que não se faz é tão importante como o que se faz para esse público. Então, esse é um ponto que eu quero chamar a atenção e espero ter colaborado com esse olhar de vocês. A gente está à disposição, a gente gera bastante conteúdo, vocês podem nos acompanhar. E está aqui meu e-mail, tá? Eu vou ficar muito feliz de compartilhar com quem quiser essa apresentação aqui e levar essa informação para a gente ajudar o mercado a entender melhor esse público, respeitar esse público, porque a gente também está de olho naquele 1,60 trilhão por ano. A gente tem que ser merecedor de uma fatia, e quanto maior a fatia, melhor. Tá bom? Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Martin. Bom, pessoal, a gente vai fazer agora um agradecimento especial à Prefeitura e à cidade de São Paulo, nossa grande anfitriã e forte apoiadora. Uma saudação também, aqui antes de terminar, aos nossos patrocinadores Master, Safra, Itaú, Sebrae e Instituto da Longevidade, também aos nossos apoiadores, Tena, Surf e Creative, e também o apoio institucional, agradecemos, do Governo do Estado de São Paulo. Bom, agora a gente está terminando todos os eventos agora desta tarde, desta noite. Vamos convidá-los para um show do Luiz Airão, começa daqui a pouquinho, na Arena Auditório, saindo aqui à direita, logo vocês vão ver. E amanhã, todos estão convidados para o terceiro e último dia do nosso Fórum Longevidade e Exposição, tá bom? A partir das 11 horas da manhã. Muito obrigado pela presença e até amanhã, gente. Obrigado, viu?